Fala, gente, bom dia. Eu gostaria de falar sobre a mãe de todas as ciências. Ela se chama Bíblia Sagrada. E gente que se julga intelectual aí, infelizmente, desdenha essa principal ciência, esse principal conhecimento que serve como base para toda a humanidade. Muitas civilizações e nações têm seu sistema jurídico e civil baseado na Bíblia. Então, dispensa comentário. E eu gostaria aqui que eu extraí, está lá em Atos 17, falando sobre Paulo, no Areópago, falando alguns princípios aqui de comunicação. Gostaria de compartilhar com você. Eu anotei aqui para não perder a minha cola. Diz aqui, primeira coisa, percepção. Lá no versículo 22, Paulo, quando está esperando seus companheiros lá em Atenas, ele começa a observar. Ele percebe que ali a cidade, e a própria texto menciona que ele se constrangeu, ele ficou incomodado de ver a cidade entregue à idolatria. O segundo passo, eu estou correndo aqui, estou sendo bem superficial para o vídeo não ficar longo, é oportunidade. Está lá no versículo 23. Quando ele identifica a oportunidade, ele vê ali seu público-alvo e ele ajusta o seu discurso para aquele público. Por quê? Porque é interessante. Paulo, quando ele falava com os judeus, e aí entra a expertise, a inteligência de Paulo, quando ele falava com os judeus, ele trazia todo o pacto ali, falava de Abraão, Isaac, Jacó, de toda a vivência, de toda a experiência dos hebreus. Só que agora ele está falando para gentios, que tem como sua base a filosofia, então não nada a ver falar sobre isso. E ele sabiamente ajusta a sua conversa para trazer para aquele público. E aí ele diz ali, né, quando ele cria, ele vê essa oportunidade, e aí já está ele já começa a criar essa conexão, porque ele identificou ali um altar, o Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido entra num histórico muito interessante, de um livro, até recomendo, chamado Fator Melquisedeque, que fala basicamente de nações que não tiveram contato com o cristianismo, mas tiveram experiências que estavam muito assemelhado, muito alinhado com o que a Bíblia menciona. E aí ele usa essa história porque houve uma grande pestilência e eles não sabiam como aplacar aquela ira, né? E eles não tinham conhecimento do Deus de Israel, até que eles buscam um sacerdote que traz esse ensinamento e eles conseguem aplacar aquela pestilência que veio sobre Atenas. E aí, não sabendo lidar com o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, eles deixam separado lá um altar que eles botam ao Deus desconhecido. Ali foi a deixa que Paulo queria, ali foi a oportunidade e ele entra. E aí Paulo começa a falar, a apresentar esse Deus desconhecido, que embora estivessem um pequeno contato, e Paulo começa a trabalhar e trazer esse conhecimento para os atenienses. A terceira coisa que a gente aprende sobre comunicação é criar conexões. Paulo ali estrategicamente pega uma poesia helênica. Toda vez que você ouve sobre poesia helênica ou helenismo, está atrelado à cultura grega. Então ele fala, porque nós por eles vivemos, nos movemos, e alguma coisa assim, está lá no versículo 28. Ali ele pega uma poesia helênica e ele coloca ali no discurso dele para criar o quê? Conexão. E por fim, né, tem outras ferramentas, como eu estou falando, estou sendo bem sintético, e para finalizar a comunicação dele, ele chega ao ápice, né, do discurso dele. Ele fala sobre a ressurreição e fala sobre
sobre uma vida eterna. Então, aquilo não era comum aos ouvidos dele e aguçou o interesse, porque a própria Bíblia menciona que eles viviam disso, de buscar coisas novas e tudo mais. É muito característico da cultura grega, né? Esse viés filosófico. E Paulo estrategicamente traz sobre a ressurreição e a vida eterna. E aí ele arrebata o coração dos atenienses e fala assim, ó, sobre essa coisa nós queremos te ouvir outra vez. E marca para a semana seguinte, Paulo vai lá e arrebata e ganha muitas vidas para Jesus. Que assim seja na sua vida. Que o Senhor nesse dia te adestre, que o Senhor nesse dia te dê ferramentas, te dê a iluminação do Santo Espírito para identificar as oportunidades da vida e ser bem-sucedido. Deus te abençoe.